Queridos, nessa manhã a classe é conjunta, então a aula é para todos hoje. Por isso, não é exatamente um sermão que será aqui ministrado. Senão seria algo mais expositivo de minha parte. Será uma ministração mais temática, tendo em vista aí a semana que estamos vivendo, semana chamada Santa, todas são santas, mas eu quero, para alguns com certeza, apenas lembrar alguns significados, alguns ensinamentos, para outros, eu creio que será assim uma bênção enorme também, ficar sabendo algumas coisas sobre essa semana tão rica, os significados dessa comemoração aqui, tá bem? Então, vamos abrir em Marcos, são muitos textos, você nem precisa, não vou esperar exatamente você ler, tá? A gente vai pensar sobre Jesus em sua jornada rumo à ressurreição, ou a jornada do amor de Deus pelo homem. Esse é o tema que a gente vai meditar aqui. Marcos 8, 31, 33. Diz assim: então começou ele, Jesus, a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, aqui os líderes religiosos da época, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. O nascimento, o sofrimento, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus é coisa de Deus. Nós vamos ler outros textos mais avante. Queridos, a jornada de Jesus entre nós aqui na Terra, ela foi marcada por 5 eventos ou momentos primordiais. Você pode didaticamente entender a jornada de Jesus, a vida de Jesus aqui, então, em 5 eventos. O nascimento dele, o seu sofrimento, marcado pela rejeição e pelo padecimento, ele sofreu o pior sofrimento que poderia sofrer, que culminou no 3º evento, a morte, sua morte salvadora na cruz. Após esta, o 4º evento, a ressurreição, e a gente pode dizer que um 5º evento foi a consequente ascensão aos céus. Autores que colocam esses dois numa mesma rubrica da ressurreição, mas a gente pode também entender que foi um evento à parte, quando ele sobe aos céus, A despeito de hoje nós estarmos focados na ressurreição, a gente precisa se lembrar da jornada de Jesus, ainda que sucintamente, para a gente ter uma compreensão melhor da própria ressurreição. Então, a gente tem que começar a refletir do início da jornada. É o que eu vou fazer hoje. Eu não vou me ater especificamente à ressurreição, vou concluir com ela. Mas tudo começa com o nascimento do Messias, o Messias prometido. O Messias é um ungido, aquele que foi prometido. Tem algumas coisas muito interessantes sobre o nascimento de Jesus. Muitas, eu vou separar poucas aqui. Ele nasceu de quem se disse que nasceria, da linhagem de Davi, 2 Samuel 7,12. O Messias teria que vir da linhagem de Davi. E José, a Bíblia fala que ele era da linhagem de Davi. E como na época a adoção dava ao filho todos os direitos da própria hereditariedade, Jesus adquire assim
sendo filho de José, todo o direito dessa hereditariedade, conquanto muitos autores considerem que Maria também era da linhagem de Davi. Ninguém pode dizer que não. Há algumas evidências nos textos assim, que apontam para isso, mas não há objetivamente, afirmação disso. Mas é possível que ela também fosse da linhagem de Davi, até porque os dois eram assim, por comarcas, por linhagens que iam se alistar. Ela vai junto com José, essa é uma das evidências, enfim. Mas o que se sabe é que ele era, e os evangelhos e Paulo afirmam isso, defendem isso, e dizem, ele veio da linhagem de Davi, para tornar aceita a linhagem dele, a missão de Jesus. Ele nasceu do modo como foi profetizado. Gênesis 3,15 diz que ele viria da semente da mulher, e não do homem e da mulher. E em Isaías 7,14 é predito algo mais específico, ele nasceria de uma virgem. Ele nasceu na cidade predita, em Belém Efrata, Miqueias 5,2. Ele nasceu no tempo predito, como a palavra afirma, na plenitude dos tempos, tudo já estava configurado para seu nascimento. O templo teria de estar de pé, por exemplo, e ainda estava, o que ruiu 40 anos depois. Malaquias 3,1, Daniel 9,26, Zacarias 11,13, Ageu 2, 7-9 também falam sobre isso. Esse homem que nasceu, foi traído, como na profecia se disse, por um amigo, por 30 moedas de prata. Aqui é mais uma profecia sobre ele, que seriam jogadas no chão do templo e seriam utilizadas para a compra do campo de um olheiro. Isso tudo foi profetizado. Zacarias 11, Salmos 41, Jeremias 32, a gente pode comparar esses textos com Mateus 27. E ele mesmo se disse ser o Messias prometido. Ele nasce para ser Messias. Ele não nasceu para ser um guru, para ser um profeta apenas, um líder religioso, um exemplo de vida, um anjo de luz. Lucas 24, 27, Jesus diz, e começando por Moisés, um sermão longuíssimo, maravilhoso, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava de todas as Escrituras. Ele faz um apanhado de todo o Velho Testamento, todas as profecias, tudo que os profetas disseram sobre eles. Eu sou esse, e se confrontando com aquilo que havia dito. Então Jesus nasceu como cumprimento da promessa do ungido que viria salvar a humanidade pecadora. Ele é enviado como a demonstração do quanto Deus nos ama. Ele mesmo quem disse. Vamos falar juntos, quem sabe de cor, João 3,16? Porque Deus amou o mundo, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Todos passaram na prova. Amou tanto, que enviou Jesus. O nascimento dele se deu por uma razão básica. Deus nos ama. Esse Deus enviado para nascer como homem, para nos salvar, porque Deus nos ama, ele abre mão de toda a sua majestade, todo o seu poder que ele poderia usar para se livrar de todo o sofrimento, e sofre. O Messias sofredor, o Salvador ungido, prometido, seria ferido. Já profetizado em Gênesis 3,15, é o primeiro versículo evangelístico. Diz que o Messias seria ferido. E temos em Isaías 53, 700 anos antes do nascimento de Jesus, foi predito uma sentença de morte que não existia nessa época. Lá diz que ele seria transpassado, moído, esmagado.
Então, ele sofreu, Deus sofreu em Cristo o nosso sofrimento. O meu sofrimento, ele levou sobre si, é o que Isaías fala. O castigo para me trazer a paz, ele levou sobre si esse castigo. Isaías também diz que em toda angústia deles foi ele angustiado. Ele sabe e sofre a minha angústia. Lá na cruz, ele me deu a vitória sobre a minha angústia. Jesus, ele se une a mim e a você, remidos, de tal modo, é como se fôssemos um só. Por isso, ele pergunta a Paulo, que perseguia a igreja, achando que estava servindo a Jesus. Se achava, ele era um religioso, sério, mas perseguia a igreja. E o que Jesus pergunta a ele? Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus entra com sua igreja numa relação de pertencimento, de junção, de união, de uma unidade. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. É por essa mesma razão que ele diz que quando a gente serve ao faminto, ao sedento, ao estrangeiro, ao nu, ao enfermo e ao preso, a gente está servindo a ele, porque ele se identifica com quem sofre, com quem passa necessidade. Às vezes a gente perde essa dimensão, a gente não está só fazendo a vontade dele, é mais do que isso. A gente está fazendo realmente algo para ele quando faz para o outro. Então ele sofre, é moído, é humilhado, sendo Deus, morto injustamente, porque nós, os verdadeiros criminosos, não tínhamos condições de estar lá para pagar o preço que tinha que ser pago para sermos perdoados. Então ele morre. O Messias Salvador, o Deus poderoso, morre, ele é crucificado. E esta penalidade, como disse, fora predita 800 anos antes, aqui nesse caso, de os romanos colocarem em prática a execução de criminosos pela crucificação. Salmos 22, Zacarias 12, e a gente pode conferir isso com Gálatas 3, comparar com Gálatas 3. Em Gênesis 22, Abraão e Isaque já nos dão uma dramatização da morte do cordeiro, que deveria vir para nos salvar. Quando é pedido o filho de Abraão como sacrifício, o filho, nesse caso específico, é retirado e um cordeiro é colocado no lugar. Lembra-se, ele acha lá um cordeiro preso e é morto. E Hebreus fala que Abraão iria fazer isso. Uma vez, um parente meu falou: eu nunca entendi como Deus pede a um pai para matar o seu filho. Aí eu falei assim: quem fez sabia que ele era poderoso para ressuscitar. Abraão, Hebreus fala isso. Eu sei que você pode ressuscitar, então não tem problema. Interessante isso. Eu falei: eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha lido a Bíblia, né? Está lá no texto. E Êxodo 12, a gente ali já tem o cordeiro pascal que seria morto, que seria necessária a morte de um cordeiro. Calvino, ele fala algo muito, explica esse ponto com uma frase muito contundente. Ele diz que era necessário que Cristo sofresse a severidade da vingança de Deus. É isso mesmo. Que vingança? Houve um pecado, houve uma ofensa, a ofensa é grave, ofensa contra Deus de um acordo que não foi cumprido. Por isso tem na sua Bíblia Gênesis capítulo 3, se tirar Gênesis capítulo 3 de nossa Bíblia, de qualquer Bíblia, o cristianismo perde sentido também, porque há uma queda, ali está o porquê de todo o caos, revolta contra a vontade amorosa e soberana, a paternidade de Deus.
O homem se rebela contra Deus e Deus, mesmo assim, cumpre o acordo que o homem não pôde cumprir. Por isso a necessidade da morte na cruz. Porque foi dito, se você não cumprir essa sua parte no acordo, a morte será eterna. Então veio alguém para cumprir essa parte. Aqui. Veio aqui na terra para isso. Sofresse a severidade da vingança de Deus, pacificasse a sua ira e satisfizesse ao seu juízo. Por isso, Efésios capítulo 2 diz que éramos filhos da ira. Eu recomendo aqui a leitura de talvez o sermão mais famoso que existe, afora o Sermão da Montanha, um sermão não bíblico, não exatamente a leitura de um texto bíblico, é Pecadores nas mãos de um Deus irado, de Jonathan Edwards. Fala dessa misericórdia de Deus em nos salvar, satisfizesse o seu juízo. Bem, com certeza isso aqui é verdade, mas isso tudo foi feito porque Deus nos ama de modo singular. Deus decide por sua misericórdia e amor vir em socorro do homem. É por isso que Jesus diz ao morrer, se não foi a sua última palavra, foi sua penúltima palavra. Não se sabe ao certo definir se a última palavra foi está consumado ou foi nas tuas mãos entrego o meu espírito. Que essa sim é uma frase, mas está tudo consumado, é uma palavra só. Ele falou tetelestai. João 19:30, está consumado. Ele quis dizer ali o seguinte, 3 coisas básicas, no meu entender. O preço foi pago, eu paguei isso. Pai, o preço está pago. No meu sacrifício agora, eu estou pagando a dívida do pecado dessa gente. E olha o que Paulo fala em Colossenses. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e constava de ordenanças. Nós não somos capazes de cumprir as ordenanças. Por isso a salvação é pela graça, o qual nos era prejudicial, nos levava à morte, porque dizia, você não consegue cumprir tudo que é necessário para ser salvo. Por isso, a morte na cruz é graça. Removeu o escrito de dívida inteiramente, encravando-o na cruz. Linguagem bonita, né? Encrava na cruz, está aqui, está lá na cruz um papel cravado, dizendo, a dívida está paga, eu morri. Então, nem diabo, nem ninguém, nem sua consciência pode dar a você esse senso de culpa e de dívida. Está tudo pago. Por isso, eu e você estamos em paz com Deus. Eu não tenho dívida com Deus. Não tenho, para sempre. Que Jesus pagou. E é a compreensão disso que me faz viver para Ele. A sentença foi executada. Jesus assumiu o lugar de nós, os criminosos reais, que mereciam a morte pelos seus pecados. Ele mesmo declarou então que a sentença foi aplicada. Por isso Pedro disse que Jesus sofreu em nosso lugar, carregando em ele mesmo, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. 1 Pedro 2. A sentença ali foi plenamente executada. E a vitória foi alcançada. Quando ele morreu como sacrifício perfeito, ele venceu o pecado, ele venceu ali a dívida, ele ganhou a guerra contra o adversário, e quando ressuscitou 3 dias depois, venceu a morte também. Ele próprio, por meio de Jesus, Deus, seu Filho, ali na cruz, estava sendo morto para nos salvar, ele se doou a nós.
Efésios 5:2, se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus. Vocês sabem, era isso aqui exatamente que todos aqueles sacrifícios representavam no Velho Testamento. Por isso, não se pode mais fazer sacrifício de animais. É uma aberração, porque eles apontavam para o sacrifício final que Jesus fez em sua cruz por nós. Jesus fez o último e eficaz sacrifício por Deus, destruindo pela cruz a inimizade entre nós, nos tornando família de Deus. Tudo está em Efésios. O profeta Oséias nos deixa claro a compaixão de Deus por nós. Olha que texto bonito, irmãos, texto lindo. Olha o amor de Deus. Olha como Deus nos vê e fala conosco. Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim e Israel, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Oséias 11. Que coisa maravilhosa. Como a nossa mente sustentar um pensamento sobre um Deus que quer pesar a mão sobre nós. As minhas compaixões a uma se acendem. Que coisa bendita. Sobre ainda essa morte, esse está consumado, de uma vez por todas. Paulo, em sua segunda carta à igreja em Corinto, capítulo 5, nos diz que Deus nos reconciliou com Ele mesmo por meio de Jesus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus nos quer de novo colados nele, em seus braços. Eu estou reconciliado, não há inimizade, agora somos uma família, eu e Deus. Eu sou realmente da família de Deus, o meu Pai. Não há nada, então, porque está consumado, que possa me separar desse amor e dessa graça. Não há nada que eu possa fazer para me salvar, porque Deus já fez tudo para isso na cruz. Não há nada que eu possa fazer para receber o amor de Deus. Nada. Por quê? Porque Ele já fez tudo para isso, que eu receba seu amor. Porque quer amar, porque quer amar. Ama porque quer amar. Salvou porque quis salvar. Por isso, tetelestai, é irrevogável. Está consumado, é inarredável, não arreda, ninguém tira, é eterno, é para sempre. Esse Messias que morre, se a história acaba aqui, seria uma história de uma paixão enorme, mas sem efeito nenhum, sem implicação nenhuma. Eu apenas seria, realmente me ama, mas não vai dar em nada. Era esse o sentimento que os apóstolos e discípulos tinham. Eles ficaram derrotados com a morte de Jesus. Derrotados. Eles perderam completamente, se é que tinham adquirido o entendimento da necessidade da morte, mas que não era o fim, era o começo. Derrotados, apavorados, eles se trancaram. O texto bíblico diz que eles ficaram com as portas trancadas. Mas Ele ressuscitou. João capítulo 20. Diz assim: pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar Ele dentre os mortos. Não tinham compreendido. Sua ressurreição, na verdade, é a garantia de nossa salvação. Ela é a garantia, porque salvo de quê? Se eu morro e fico morto e sou aniquilado.
Não há mais história nenhuma depois disso. Salvo de quê? 1 Coríntios capítulo 15, 12 a 20. Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Ele vem essa afirmação bombástica. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Ele vai seguindo uma lógica. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil, é inválida, é vã, não serve para nada. A nossa pregação é vã. A vossa fé é vã, serve para nada, é inútil. Tudo isso aqui virou uma religião como outra qualquer. Para mim, toda religião é nada. É vã, é inútil. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecer nos vossos pecados. E ainda mais, que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, verso 20, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. De fato, Ele quer dizer aqui que é incontestável, é fato. Assim como a morte de Jesus foi histórica, a ressurreição de Jesus foi histórica, se deu num tempo, num lugar geográfico, aqui na terra. Cristo ressuscitou e tragada a morte foi pela vitória, 1 Coríntios 15, 54. Então, vencendo a morte, Jesus nos garante a eternidade em comunhão com Deus. É interessante alguns dados aqui, para falar desse fato. Após vencer a morte, ressuscitar, na verdade o termo no original está numa voz passiva, diz que ele foi ressuscitado. O Pai, o poder de Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele aparece para alguns de seus discípulos no caminho de Damasco, lembra-se? Foram caminhando e não reconheceram ele, até que pela distância, como é que a gente não notou que era ele? Pastor Osmar, pouco tempo pregou sobre isso aqui. Ele fala na língua dos homens, na língua hebraica, ele fala naquela linguagem ali, não era uma língua, ele falou a linguagem ali. Ele aparece a João na ilha de Patmos, convive entre os seus, por cerca de 40 dias Jesus fica na terra, você sabia disso? Ele fica aqui 40 dias. E a palavra de Deus diz que mais de 500 pessoas o viram, testemunham a sua ressurreição. A sua obra fora plenamente realizada, então a nossa justificação está garantida. Jesus assume um corpo glorificado, o mesmo que veremos um dia futuro, na glória eterna, nós o veremos como Ele ressuscitou, um corpo que nós teremos também glorificado, e Ele ressuscita, vence a morte, mas sobe aos céus, ele é o quinto evento, e deixa outro Consolador. O texto é muito interessante quando fala outro Consolador, não fala um. Não sei se você já prestou atenção nisso, é outro. É outro porque é o mesmo que ele ter ficado. A Trindade fica entre nós por meio do Espírito Santo. Quem habita em nós é a Trindade, por meio do Espírito Santo, porque eles são inseparáveis, indivisíveis. Em nenhuma religião, queridos, que eu saiba, se fala de ressurreição. A fé cristã nos revela que a morte foi vencida. E aquela morte, consequência da queda do homem, é destruída. E nós vamos ressuscitar. Como ele ficou ressurreto, eu vou ficar um dia. E vou ficar um dia mesmo, em um dia do futuro histórico, eu vou ficar ressuscitado. Serei. Fisicamente eu serei
ressuscitado, e você também, nossos corpos serão vivificados em glória e incorruptibilidade, sabendo que aquele que ressuscitou Jesus nos ressuscitará a nós com Jesus e nos apresentará convosco. 2 Coríntios capítulo 4, Romanos 6, porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, na morte eu me uno a Jesus, me torno seu corpo, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição, como Ele ressuscitou, eu vou ressuscitar e viver com Ele para sempre. Espiritualmente, a ressurreição nos revela que nós fomos ou estamos refeitos como filhos amados de Deus. Em Jesus foi refeita a comunhão total. Isto implica em que hoje eu devo andar em novidade de vida. Esse é um significado da ressurreição que eu não posso perder. Eu estou querendo e afirmando, ou reafirmando o que Paulo afirma, ainda em Efésios capítulo 2, que nós já somos ressurretos. Na perspectiva de Deus, eu já sou alguém que já está ressurreto. Porque isso é tão inarredável da minha vida que é fato já. Mas isso significa que hoje eu tenho que entender que há uma aplicação de já ser um ressurreto para hoje, não apenas nessa perspectiva de que um dia eu vou ser glorificado. Mas significa, e Romanos 6 diz exatamente isso, que eu não sou mais escravo do pecado, mas agora, verso 11 de Romanos 6, eu vivo para Deus. O que é isso? É alguém que não está mais morto, mas a vida existe para Deus, isso é ressurreição. Então, trocando em miúdos aqui, em nossos pensamentos, em nossas ações diárias, em nossa vida diária, eu devo viver como se tivesse morrido, eu vou ao céu. Eu estou aqui fazendo didaticamente para a gente entender o que é viver para Deus. Eu vou lá no céu, faço um curso lá com quem está no céu, que vivem essa glória, aprendo lá como é a vida, volto à terra e passo a procurar viver aqui como lá se vive. É isso que é viver para Deus, não é, irmãos? Não é isso, quem afirma isso não sou eu, Paulo é que nos ensina isso. Então eu devo estar morto, Paulo fala em Romanos verso 6:10, morto nesta presente vida, a fim de estarmos vivos para a presença de Deus. Olha que coisa é isso. Eu vivo para Deus em todas as dimensões. Então, eu não creio que Paulo está dizendo, olha, é possível viver plenamente aqui na terra como se vive no céu. Não é. Assim como não é possível ser perfeito. Mas Paulo diz para sermos perfeitos. E diz para termos como padrão de vida nada menos do que a vida no céu. Se no céu vive-se integralmente na certeza da presença amorosa e gloriosa de Deus, o mesmo se deve dar aqui, a adoração o tempo todo. Porque o legalista vai, então, agora vou viver rigoroso na lei. É presença amando ao Senhor e glorificando e o adorando, em todas as coisas, como Paulo fala. Tem tudo glorificar, e é como se estivesse no céu só há adoração, aqui também só tem que haver adoração. Não há nada que se faça nessa terra que deva fugir dessa intenção, dessa verdade, a adoração. O Selchad, sobre isso, ele afirmou uma frase curtinha, que eu jamais me esqueci: deixar de adorar é pecar. Deixar de adorar é pecar. Esse é o padrão do céu, a adoração. Eu não devo esperar o céu para gozar as bênçãos da ressurreição. Hoje eu já devo viver para Deus, experimentando o seu pleno amor, sua graça, sua presença amável. Ele ressuscitou e tornou a realidade do céu presente agora em nossa vida. Deus está aqui e eu vivo para gozar de seu amor, de sua amizade, de sua glória, o adorando em amor.
desde já eternamente viveremos com Ele em seu reino. Então, em Cristo, já temos a vida eterna, com todos os benefícios do amor do Pai, agora. Por isso que Paulo usa cerca de 200 vezes a expressão, atenção aqui, irmãos, com certeza o que você está ouvindo agora é mais importante do que qualquer outra coisa que você possa ouvir. Com certeza. Paulo usa mais de 200 vezes a expressão em Cristo, o viver em Cristo. O cristão está em Cristo, pertence a Ele, está unido a Ele, o cristão está nele, sendo o seu corpo. Lloyd Jones me ajudou a entender quando ele diz assim: que verdade tremenda, estonteante e irresistível. Sou parte de Cristo, pertenço a Ele, sou membro do corpo de Cristo, não sou meu, fui comprado, adquirido por preço. Ele é a cabeça, eu sou um dos membros. Ele diz assim: há uma união vital, orgânica, mística entre nós. Jesus olha para mim e diz: não mexe nele que sou eu. Jesus vive em mim. Todas as bênçãos que gozamos como cristãos nos vêm porque estamos em Cristo. Todas as bênçãos, estou nele. Há ainda um sentido primordial sobre a ressurreição que devemos atentar. O poder da ressurreição que ainda atua na igreja. Em Efésios 1, 15 a 23, depois leia. Lá nos diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo iluminados os vossos olhos, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Irmãos, finalizando aqui, é o poder que ressuscitou Jesus dos mortos, que o fez vencer a morte, que ressuscitará a igreja. É o poder de Deus que deu a Jesus a vitória sobre a morte, que nos dá a vitória sobre todo o mal. E se estamos em Cristo, nele vivemos, nos movemos e existimos, é este o poder da ressurreição que atua agora nos filhos gemidos, na igreja. É este o poder que não deixa nada nos separar do amor de Deus, de seu cuidado. É este o poder de Deus que dia a dia nos santifica, para nos tornar dia a dia semelhantes a Jesus. É um poder de Deus agora. Então, quando você estiver fraco, desanimado, se sentindo o maior dos pecadores, e um traste, lembre-se: o poder da ressurreição está em mim. Fraco, desanimado, pecador, sujo, você precisa bater na cabeça e falar: o poder da ressurreição está em mim, eu posso viver para Deus. Irmãos, em Lucas 24, 5, tem um evento tremendo sobre esse poder aqui, que é tremendo. Fala da ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E vai lá, em verso 5, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, os anjos: por que buscais entre os mortos ao que vive? Fico pensando, se nós também não temos nos esquecido do poder da ressurreição, não estamos buscando mortos, estando entre nós o ressurreto. E elas ainda continuaram aflitas. Quando os discípulos sorriram, foram correndo para lá. Cadê ele? Há um poder na igreja que eu acho que ela precisa acordar para ele, para viver para Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar.
Toda essa história tem essa finalidade, que eu possa experimentar o poder do amor de Deus todo dia na minha vida, como filho amado que sou. Dia a dia, todos os dias, de momento a momento, devo viver para Deus, para a sua glória, para o seu amor, como um que, estando morto para tudo que não me aproxima do amor de Deus, para viver de todo o coração e alma, para tudo que o glorifica e torna o seu amor revelado a todos. Logo após a ressurreição veio a missão: anunciem essa salvação e esse amor. Ser um ressurreto é viver a todo instante o amor de Deus, de modo tal a que todos saibam que é este amor a razão de ser de toda a nossa existência, de tudo que a gente faz. Tudo que fazemos é porque Deus nos ama, é por amor a Ele. Poder da ressurreição. O poder que nos faz vencer o mal, vencer a nós mesmos, glorificá-lo. Há um batismo que te rogamos, Pai, há uma unção que te rogamos, Senhor, há uma ressurreição que necessitamos, ó Pai, de nos voltarmos para Ti, de não vivermos mais para nós mesmos, mas vivermos para Deus, vivermos para Ti, Senhor, em todas as coisas, em todos os momentos, acordado, dormindo, todo o trabalho, toda a obra, cada palavra, os pensamentos, viver para Deus, Senhor, como ressurreto. Ó Deus poderoso, que o Teu poder atue assim em nós, agora, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória ao Teu nome, Senhor.